E eu quero te convidar a continuar pensando nisso. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 63, no versículo 7. Isaías 63, versículo 7. Eu quero falar sobre a gratidão de quem ora ao Senhor. Nós oramos, nós perseveramos em pedir ao Senhor, nós insistimos em apresentar-lhe as nossas necessidades, as nossas aflições, as nossas lutas e dores, mas Deus tem sido, meus irmãos, pródigo em nos ouvir. Deus tem sido abundante em sua bondade. Por isso eu quero ler para você Isaías capítulo 63, no versículo 7, que diz: celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Que bênção poder ler o que a palavra de Deus diz aqui: multidão de bondades, ou multidão de misericórdias, ou multidão de bênçãos das mãos do Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de uma oração feita pelo profeta Isaías. Isaías não estava aqui orando e celebrando a bondade de Deus porque tudo à sua volta estava bem. Pelo contrário, Isaías estava agradecendo ao Senhor num ato de fé por conta das promessas de livramento advindas do Senhor e porque o Senhor havia prometido que Jerusalém e, por consequência, Judá seriam reconstruídas. É com a esperança de que Deus não está omisso. É com a certeza de que Deus não deixará de cumprir as suas promessas, que Isaías ora agora agradecendo por aquilo que ele apenas podia ver pelos olhos da fé, porque ele ainda não tinha como enxergar com os olhos naturais a resolução daquele momento tão triste em Jerusalém. Isaías certamente lembrava-se daquilo que o Senhor lhe deu no capítulo 59, versículos 1 e 2, quando ele da parte do Senhor diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A miséria de Jerusalém era fruto do pecado do povo de Deus e não fruto da maldade de Deus, porque Deus é bom e Ele jamais age de modo maldoso. Todas as tristezas de Israel são a consequência natural do pecado de Israel. Você e eu, quando pecamos contra o Senhor, nós temos que lidar com terríveis consequências, porque Deus, em seu amor, nos mostra que o pecado não tem bom resultado, que o salário do pecado é a morte. Então nós encontramos aqui um homem que está dizendo aos habitantes de Jerusalém, por consequência de Judá: tudo que vocês estão experimentando é consequência do pecado que deliberadamente vocês têm cometido contra Deus, e como Deus é santo, os seus pecados separam vocês de Deus. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Deus, que é luz, não tem qualquer consórcio com as trevas que vocês têm abraçado. Mas saibam que Deus é bondoso, saibam que Deus é misericordioso. Deus mesmo nos tem dado promessa de restauração e de um novo tempo depois dessa calamidade. Meus irmãos, nós podemos lembrar das mazelas do nosso mundo. Muitas pessoas, porque desconhecem a palavra de Deus e por isso desconhecem o Deus da palavra, se perguntam onde Deus está enquanto a humanidade enfrenta essa terrível pandemia. Ora,
Deus está no lugar de justo juiz. Sabe-se que, por conta da forma pecaminosa como o homem tem lidado com a criação de Deus, a forma pecaminosa como tem se portado, fez com que essa enfermidade viesse a existir e mais ainda viesse a se propagar. Então nós precisamos lembrar da responsabilidade do homem. Onde Deus está? Deus está no lugar da misericórdia. Mesmo com tudo que temos feito, Ele tem tido misericórdia e por isso e somente por isso tem preservado a humanidade, que já poderia, se estivesse por Deus abandonado à própria sorte, ter chegado ao fim. Meus irmãos, nós encontramos o profeta aqui, que tantas vezes suplicou ao Senhor, agora agradecendo. Ele voltou para agradecer ao mesmo Deus a quem um dia ele pediu bênçãos. Nós somos desafiados também a fazer o mesmo. Nós temos clamado, temos suplicado, temos pedido, não apenas agora, ao longo de toda a vida cristã, e Deus nos tem ouvido. Nós iniciamos esta celebração com o nosso irmão Igor, orando, agradecendo ao Senhor por respostas de oração. Meus irmãos, alguns cenários que pareciam destinados a um fim triste, foram por Deus miraculosamente transtornados, e aquilo que deveria ser para a morte se tornou vida, aquilo que deveria ser tristeza se tornou em alegria e riso, aquilo que deveria ser o fim tornou-se um fim para chegarmos a um novo começo. Nós devemos ser gratos ao Senhor, como foi Isaías, enquanto tudo à sua volta ainda estava ruim, e enquanto ele ainda não conseguia ver aquilo que apenas pela fé ele podia enxergar, a reconstrução da sua cidade, do seu povo. Nesses últimos dias, eu sempre tenho falado de Isaías, porque de fato, na postura de fé de Isaías, eu sou encorajado a agradecer ao Senhor, até por aquilo que eu ainda não estou vendo, a agradecer ao Senhor por aquilo que ainda não aconteceu para mim, mas para Deus já, porque Ele é o Senhor da história e Ele conhece tudo, Ele tem o futuro em suas mãos. Porque devemos sempre agradecer, porque nós somos testemunhas daquilo que o Senhor tem feito. Isaías diz: eu celebrarei as bondades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que Ele nos tem concedido. Isaías sabia, não fosse a misericórdia de Deus, não haveria reconstrução de Jerusalém, e não haveria continuidade da história do povo de Judá. Nós também, como discípulos do Senhor, somos testemunhas do tão grande livramento que pela cruz do Calvário o Senhor nos concedeu. Estávamos destinados à ira e à perdição eterna, mas Cristo nos salvou por meio do seu sacrifício remidor. Nós somos testemunhas do Espírito que Ele nos enviou, o Espírito que nos santifica. Enquanto vivemos nesse mundo mau, nesse mundo caído, nós somos testemunhas das orações respondidas, das bênçãos alcançadas, das providências de Deus e de toda a sua bondade, mesmo quando nós, assaltados pelas influências desse mundo e pelo nosso coração confuso, achamos que as coisas não vão bem. Eu gosto muito, irmãos, de uma história verídica acerca do escritor Olavo Bilac. Havia um amigo de Bilac que queria vender uma propriedade que ele já considerava muito sem graça. Era uma propriedade rural e ele entendia que aquela propriedade lhe cansava e já era defasada. E Olavo Bilac conhecia aquela fazenda, então um dia eles se encontraram à rua e Bilac lhe perguntou: como vai, meu amigo? E ele disse: olha, eu não vou bem. E Bilac lhe perguntou: o que não vai bem na sua vida? Ele disse: é aquela propriedade que eu tenho na roça. E ele disse: aquele lugar lindo que eu conheço, onde já vi tantas vezes o belo entardecer e ouvi pássaros tão belos, aquele lugar sem igual, o que houve lá? Ele disse: Bilac, o que houve é que aquilo é trabalhoso, é antigo,
não é fácil de vender e eu queria muito me livrar daquilo. Você que é habilidoso com as letras, você pode pensar em boas palavras que motivem alguém a comprar aquela propriedade, porque assim eu voltaria a ser feliz quando eu vender aquilo lá. Bilac então pegou caneta e papel e disse: deixe-me ver, eu serei honesto ao falar da sua propriedade. E ele escreveu, e então entregou e disse: amigo, eu espero que sirva para que pessoas se interessem em comprar. Quando o proprietário daquela fazenda que estava colocando à venda leu, alguma coisa mudou em seu coração. E o papel tinha as seguintes palavras. Bilac escreveu assim: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e límpidas águas de um ribeirão. A casa banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes da varanda. Depois que ele leu aquilo, ele disse: meu Deus, como eu não notei, tudo isso aqui se encontra naquele lugar. E Bilac disse: sim, é o que eu vi lá. Ele disse: Bilac, muito obrigado, eu não vou vender mais, que maravilha eu tenho, mas que absurdo meu, eu não enxerguei isso. A vida cristã é assim, irmãos. Se nós pudéssemos, e não podemos porque somos de Cristo, por um instante voltar às garras do diabo, nós diríamos: eu não tenho do que reclamar. Se nós pudéssemos, e nós os salvos não podemos, porque somos do Senhor, por apenas um segundo, voltar à escravidão de Satanás, nós nos arrependeríamos de todas as palavras malditas, de todos os lamentos, de toda a ingratidão contra o Senhor, de todo o pessimismo, de todas as bênçãos do Senhor das quais nós esquecemos. Esses dias, irmãos, eu e minha esposa estávamos acompanhando a história de duas garotinhas que nasceram unidas pelo tórax, gêmeas siamesas, e foram separadas numa cirurgia delicadíssima. E então eu comentei com a Sâmela, lembrando da cirurgia que cada um dos meus filhos já precisou fazer, passaram apenas um dia no hospital, nem dormiram por lá. E eu disse para a Sâmela: nós nunca tivemos problemas com os nossos filhos, nunca tivemos. O problema está enfrentando esse casal, morando distante do estado no qual aconteceu a cirurgia, com poucos recursos financeiros, dependendo do auxílio de outras pessoas, e com uma filhinha que permanece no hospital, porque ainda não está pronta para viver longe dos aparelhos clínicos. Meus irmãos, sejamos mais gratos ao Senhor. Nós somos testemunhas de tudo que o Senhor tem feito. Acontece que a sua mente, quando se afasta do senhorio de Cristo, quando o seu coração se deixa levar por sentimentos e impressões das coisas que lhe acontecem agora, fazem com que você esqueça de tudo, e mais especialmente da grande bênção da vida cristã, que é a salvação em Cristo. Você foi salvo do mais terrível problema que alguém pode conhecer, que é a perdição eterna. Portanto, agradeça ao Senhor, você é testemunha do que Ele tem feito em sua vida. Agradeça ao Senhor porque você é filho de Deus. Você tem um pai, você não está abandonado. Se o seu pai aqui da terra faltar, você tem um pai que a Bíblia chama de Pai das luzes, o Pai da eternidade, o Pai de toda a terra, que não te abandonará, que cuida de você como um pai atencioso cuida de um filho. Você não tem sido cuidado pelo acaso, você não tem sido cuidado por você mesmo. Quando você dorme, como você pode cuidar de você e vigiar a sua casa? Existe um pai para quem é filho dele, que cuida muito bem dos seus filhos. Josué diz isso a Israel, Josué capítulo 21, versículo 45. Nenhuma promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu.
o pai de Israel, aquele que chamou Israel à existência porque era um povo inexistente. Em Abrão, Deus prometeu surgir um povo numeroso que veio a ser o bichinho de Jacó, Israel. Nós somos filhos de Deus, irmãos, pequenos e frágeis. Deus é poderoso e sábio. Ele nos conduz como um pai conduz seu filho. Nem sempre o filho compreende os atos do seu pai. Há momentos até em que o filho acredita que está sozinho, como aquele filho que vai com o pai à praia e em meio a tanta gente, o filho por um instante pequeno, entre tantas pessoas, acredita que foi abandonado e já em pânico, o coração doendo, peito pequenininho. Quando ele pensa em chorar, de repente a mão do pai vem à sua mão e diz: vamos, filho, para que você não se perca. Você deve agradecer a Deus como um filho agradece ao pai pelo sustento, pelo cuidado, pelo livramento, pela proteção. Por que devemos agradecer a Deus? Porque nós dependemos dele. Deus nos tem dado mais do que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. Ele tem suprido as nossas necessidades. Alguns irmãos, o irmão Marcelo, o irmão Beto, falaram aqui hoje em nosso chat que nada lhes tem faltado. O irmão João Batista, em oração, disse o mesmo. Deus tem cuidado de nós. Graças a Deus, porque dependemos dele. Quem depende do diabo depende de um acusador, mau, implacável. Quem depende de Deus depende daquele que é bom, cuja bondade dura para sempre. Meus irmãos, Isaías, ao falar desse Deus, no capítulo 64, versículo 4, diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Não se conhece um Deus tão amoroso, tão cuidadoso, tão ajudador como é o nosso Deus. Por isso devemos dar graças a Deus em meio às lutas, em meio às provas, em meio às tristezas. Deus tem cuidado de nós. Precisamos continuar dependendo dele. Esta igreja tem sido sustentada pelo Senhor, porque esta igreja tem dependido do Senhor. Devemos agradecer ao Senhor em oração, porque nós temos esperança nele. Isaías diz: nós temos que celebrar segundo a bondade de Deus, segundo a misericórdia de Deus, segundo a multidão das benignidades de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 2,13, diz: se formos infiéis, ele permanece fiel. Ele não nega a si mesmo. Deus é fiel primeiramente a si mesmo. Ele não deixará de ser aquele que é bom, cuja benignidade dura para sempre. Deus continuará sendo fiel aos seus filhos, porque ele prometeu que não deixaria nem desampararia os seus filhos. Ser fiel aos seus filhos é ser fiel a ele mesmo que fez essa promessa. Meus irmãos, certamente Deus nos tem abençoado, mas ainda há outras grandes bênçãos que o Senhor tem preparado para quem o ama, para quem nele espera e para quem o serve com fidelidade quando tudo vai mal. Que surpresa pode haver em um cristão que serve a Deus com alegria quando tudo vai bem? É hora de saber quantos, pela fé, servem ao Senhor com alegria, enquanto quase tudo nesse mundo não vai bem. É tempo de saber quem pela fé voltará para agradecer depois de ter suplicado. Quem será capaz de agradecer hoje por aquilo que ainda não vê, a não ser pelos olhos da fé? Quem dirá como Jesus: Pai, eu te agradeço por sempre haveres me ouvido, porque sempre o Senhor me ouve. Sejam fiéis ao Senhor, irmãos. Sejam solidários a quem precisa. Vivam em amor, vivam como crentes, vivam pela fé e voltem sempre para agradecer ao Senhor pela multidão das bondades do Senhor.